pessoal, começando mais um Talking Day e hoje a gente vai conversar sobre o empresário e empresária do ano. A gente vai conversar com Elon Rebelato, presidente da ASIC daqui de Chapecó. A ASIC é a Associação Comercial Industrial e o Elon é presidente aqui da de Chapecó. Vamos conversar um pouquinho sobre o prêmio, né, empresário ou empresária do ano e ver quais que são as novidades para esse ano e como é que vai funcionar a organização desse ano. Muito obrigada por ter vindo, Elon. A gente agradece a sua presença. É sempre ótimo receber você aqui. Então, o Diário do Iguaçu agradece. Eu que agradeço, Luísa, né, por mais uma vez o Diário do Iguaçu estar abrindo espaço aí para a SIC falar sobre mais uma das ações que a gente promove, né? Muito bacana. Bom, vamos lá então. Vamos começar conversando sobre a ASIC. O que é a ASIC, né? Qual que é a importância dela para Chapecó? A SIC, primeiro que ela está intimamente ligada com a história de Chapecó e da região oeste de Santa Catarina, né? A fundação da SIC foi em 1947, são 78 anos envolvido com a história de Chapecó. Mas o que é uma associação comercial? Uma associação comercial industrial de agronegócios e serviços, né? Que é o caso, o nome completo que nós temos hoje da SIC. Ela reúne as empresas dos mais diversos setores, né? Nós não temos um setor em específico, como o nome já diz, né? Demonstra. Então tem de diversos setores e diversos portes, tá? Desde o MEI, né? Do microempreendedor individual, até as grandes empresas, como é o caso da Aurora, que é a nossa maior empresa de Chapecó. Todas elas estão dentro da SIC. Hoje somos aproximadamente 1.800 associados, estamos com 80% do PIB de Chapecó, né? Das empresas que correspondem, né, ao PIB, a esse PIB. 80% da mão de obra de Chapecó está nessas empresas, estão dentro da associação. O objetivo da associação o que é? Fortalecer as empresas, os negócios, as pessoas das empresas, né, capacitá-las, prestar serviço para elas e também representá-las, né, nos assuntos que são pertinentes aos negócios. E os assuntos que são pertinentes aos negócios também envolvem os assuntos da região como um todo, né? Santa Catarina, e aí eu posso citar algumas bandeiras que nós estamos sempre aí batalhando, que é a questão da ferrovia, a questão da duplicação da nossa 282, a questão da conservação das nossas estradas, o aeroporto, a questão do abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, saúde, educação, tudo isso a gente está envolvido, articulando, conversando com os atores, né, com o governo municipal, estadual e federal, para que a nossa região evolua cada vez mais, tenha um melhor serviço, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Por quê? As pessoas só investem, só querem morar onde vivem bem. Então a gente entende que isso justifica todo o nosso papel, né? Lembrando que nós temos uma equipe interna, né, funcionários que trabalham, são 15 colaboradores hoje dentro da SIC, mas nós temos uma diretoria toda que é de voluntários, né? Inclusive os núcleos setoriais que temos lá dentro, que também uma parte muito importante da entidade, são voluntários, não recebem nada, trabalham lá, se dedicam um pouco do seu tempo para ver os seus negócios, eles como pessoas e também a comunidade da região oeste de Santa Catarina crescer e evoluir. Legal. É legal saber que Chapecó tem, né, esse tipo de associação, muito bacana saber disso. Bom, conta pra gente então agora sobre o prêmio Empresário ou Empresária do Ano, né? Conta pra gente o que é esse prêmio, né, e como é que vai acontecer esse ano. A gente sabe que vai ser no CRC, mas conta pra gente mais alguns detalhes sobre a organização. O prêmio Empresário do Ano surgiu há um bom tempo, né? E ele recebe o nome do empresário Nelson Galina, né? É o troféu Nelson Galina. A pessoa que é agraciada com o prêmio recebe esse troféu. Ele surgiu com o intuito de enaltecer o setor, os empresários e empreendedores de Chapecó, né? E da região oeste de Santa Catarina. A gente vê a necessidade de realmente enaltecer essas pessoas, porque são as pessoas que representam e nos dão orgulho, né? Pela condução, pelo que elas construíram durante a vida delas, né? Então, durante um ano, essas pessoas servem de espelho para toda a comunidade empresarial chapecoense. Esse ano, então, como você disse, dia 6 de novembro, no CRC, estaremos elegendo o empresário e empresária do ano 2025.
Os últimos empresários escolhidos é o senhor Alfredo Lang como empresário e a empresária dona Rose Davi, no ano passado. E ano passado já tivemos essa novidade de escolher a empresária também. Não é algo que nós gostaríamos de fazer, de criar um prêmio exclusivo para mulheres. Acreditamos que a mulher, né, ela está em pé de igualdade com o homem e possivelmente até acima, porque além de empresária, empreendedora, ela ainda consegue lidar com diversas jornadas, né, na sua vida. Então mereceria mais do que o empresário do ano, né? Merecia um prêmio até superior. Mas nós vimos que nos últimos 10 anos não havia sido, uma mulher não tinha entrado na lista tríplice, né? E aí decidimos por criar esse prêmio para fazer o nosso associado olhar também para o empresariado feminino, que muitas vezes não acaba tendo tanta visibilidade quanto o empresariado masculino, já que as mulheres, justamente pelo que eu disse, de ter diversas jornadas, elas acabam não tendo tanta visibilidade na sociedade, né? Então, e esse ano nós temos mais uma novidade, que é uma lista sugestiva, né? Inclusive hoje acaba a votação, né? Se encerra, o associado ainda pode votar hoje, mas lá no momento que ele vai votar, ele vai abrir uma listagem sugestiva, que são pessoas, empresários e empresárias, que foram indicadas pelas entidades que são parceiras da SIC, que estão no SEC, né, além da Fiesc e do SEBRAE, e também os nossos núcleos setoriais. Cada um indicou um nome, né, de uma mulher e de um homem, para compor essa lista. Então, é mais um meio que a gente achou de facilitar a vida do nosso associado no momento da votação. O que a gente via, como eu dizia antes, né, que é a dificuldade do nosso associado de chegar no momento ali, para quem que eu vou votar? Eu não sei para quem eu vou votar. E aí nós pensamos, e complementando, né, nós recebíamos muitas mensagens, inclusive dos associados, pedindo para quem que eu voto, para quem me dê uma sugestão. Eu digo, olha, não posso, né, a gente não pode, não é ético, né, da nossa parte indicar. E, inclusive a gente nem pode ser votado também, né. E aí nós vamos criar uma lista sugestiva, né, e aí pensamos nas entidades que são parceiras nossos núcleos, para fazer a sugestão, porque estão também no dia a dia aí da sociedade chapecoense e podem indicar melhor do que ninguém nomes para serem eleitos. Legal, bacana. Bom, então tem aí algumas novidades, né? Essa foi ótima. Bom, falando sobre como vai funcionar, né? A gente conversou um pouquinho, né, sobre a lista tríplice, né, que vocês chamam. Conta pra gente como é que funciona, então, desde o começo da votação até o fim, como é que vai funcionar, quem elege essas pessoas, quem vota, enfim. Tá. Nós temos uma etapa, então, como eu disse, que está encerrando hoje, que é uma votação online, onde todos os associados votam, e eles votam em um homem e uma mulher. Hoje se encerra. Amanhã, uma comissão escrutinadora, que são 5 pessoas que só elas vão ficar sabendo quem foram os 3 empresários de destaque e as 3 empresárias de destaque. Então, nesse momento, está sendo eleito 6 nomes, que são os empresários de destaque do ano 2025. Esses nomes só serão revelados lá no dia do evento, no dia 6, no CRC. E aí, quando forem abertos esses nomes, começa uma votação com os associados que estiverem lá presentes. Quem estiver lá presente vai poder escolher, dentre os 3 homens e as 3 mulheres, quem será o empresário e a empresária do ano 2025. Então, nós temos que eleger um nome, né? Infelizmente, vamos dizer assim, né? Nós temos, como tivemos o exemplo do ano passado, 6 nomes que já nos trazem grande orgulho, mas nós precisamos ter um representante, né, para enaltecer ainda mais o prêmio, né? Então, na noite lá do dia 6 faremos essa escolha. Bacana! Bom, eu acho que a gente conversou então sobre a história da SIC, né? Como é que ela surgiu. Mas falando sobre o prêmio, como é que ele surgiu? Como é que foi a ideia de surgir esse prêmio, né? Então acho que a gente pode juntar a explicação dessas duas histórias. Como surgiu essas ideias? A motivação foi justamente enaltecer o empresariado e o empreendedorismo chapecoense, né? Tem como cortar? Sim, claro. Cortar? Eu não me lembro o ano agora. Sem problema, eu faço a pergunta de novo. Deixa eu buscar aqui o ano para ser mais... Dizer certinho, né? Também tem uma informação, Luísa. Uhum. Eu lembro que a Dayana me falou ali da SIC, que
É empresária e empresário do ano. Uhum. Deixa eu ver aqui. Edições anteriores, em 93. Tá. Quer que eu faça a pergunta de novo, Luigi, ou ele pode seguir? Mas a pergunta de novo fica melhor de localizar depois. Bom, então conta pra gente como é que surgiu o prêmio Empresário e Empresária do Ano, né? A gente falou um pouquinho sobre a história da SIC, mas juntando então essas duas, como é que surgiu a ideia de trazer esse prêmio aqui pra Chapecó? O Empresário do Ano é um troféu que começou em 1993, né? E aí, na época, a diretoria da SIC achou por bem criar um prêmio para enaltecer o empresariado chapecoense, valorizar, né, o empresário chapecoense. E aí o nome do troféu que foi escolhido foi do empresário Nelson Galina, que havia falecido, né, naquela época. Um empresário uma grande liderança da nossa cidade, que se perdeu muito cedo, né? E aí acharam por bem, né, colocar o nome dele para enaltecer ainda mais esse prêmio. Mas uma das coisas que a gente vê em relação ao prêmio empresário do ano, né, como eu disse, enaltecer o empresariado, que muitas vezes algumas vertentes políticas gostam de demonizar, né, o empresariado, colocar até como um vilão. E na verdade o empresariado e todo o seu time, né, os seus funcionários estão no mesmo barco, vamos dizer assim, né, batalhando no dia a dia aí para procurar desenvolver, né, desenvolver a comunidade, crescer o seu negócio, né, e é o que mantém, né, o país realmente andando, né, porque os impostos é que fazem aí toda a economia, os impostos é que fazem a máquina pública funcionar, né? Onde que a gente pode cortar, Luigi? Nessa parte eu consigo cortar já normal. Tá, pode fazer só essa frase, então. Tá. Então, na verdade, são os empresários, né, as empresas que geram a riqueza de um país, né, e que também sustentam a máquina pública, né? É isso aí. Bom, eu acho que dá pra gente ir encaminhando pro fim e conversar também sobre a importância desse prêmio, né? Então a gente falou sobre a importância da SIC, mas de que forma esse prêmio movimenta os empresários aqui em Chapecó e de que forma isso reflete em um bem-estar também aqui para Chapecó, né? Bom, é um momento que é esperado, é aguardado durante todo o ano, né? E também, como por ser no final do ano, acaba sendo um encerramento simbólico do ano, né? Para a SIC, né? E para também o empresariado, né? Mas, como eu disse, é um momento que a gente enaltece o empresariado e é um momento de valorizar realmente o empreendedor, né? A história que ele construiu. E aí, como todo ano nós elegemos o empresário do ano, no ano seguinte nós fizemos um evento juntamente com a Uno Chapecó, lá na Uno Chapecó, unindo o curso de administração, né, e os afins, para que esses empresários eleitos façam o seu depoimento de vida, né? Olha que Como, legal. como o que passaram em toda a sua história. E é interessante ver que para eles terem alcançado o que eles alcançaram não foi um caminho fácil, né? Que é um caminho tortuoso, né? Um caminho de dificuldades, que as coisas não caem do céu, né? Que é preciso resiliência, né? E que as dificuldades vêm e que não é só vitórias, né? Muito pelo contrário, na maioria das vezes são derrotas e em algum momento existe uma virada de chave, né? Que ocasiona um crescimento maior na sua empresa, mas mesmo assim são dificuldades, né? Então essas histórias nós compilamos elas em um livro que é a Vida Empresarial. Esse já está na terceira edição o livro, né? Esse ano até essa última edição, que é a terceira, ele tem uma edição virtual, né?
Então, todo mundo pode acessar através do site da SIC e ver lá algumas das histórias dos nossos últimos empresários do ano. É isso aí, meio que motiva, né, o pessoal que está começando agora a também trilhar esse tipo de caminho, né? E, enfim, quem sabe no futuro também ser eleito empresária do ano, né? Muito bacana. Então, dá também esse combustível, né, para o pessoal também se inspirar. Sim, é um motivador, né? Você vê tudo isso, né? Mas também você vê que muitas vezes a dificuldade que você está passando, aquele empresário já passou, e até evita que você passe por os problemas que eles enfrentaram, as dificuldades, né? Já encontrando uma solução com a solução que ele implementou na época, ou até com o entendimento que essa pessoa hoje tem de que poderia ter agido de forma diferente, né? Então, todas essas histórias só vêm agregar, né? Então, é um dos motivos da gente eleger o empresário do ano. Perfeito, são conselhos, né? Acho que dá pra gente falar assim, né? Isso. Que esse pessoal tem muito conselho pra dar pra quem tá começando agora. Isso mesmo. Bacana. Bom, eu acho que dá pra gente falar então as informações finais, né? Dá pra gente então fazer um convite pros associados comparecerem, né, no evento e falar todas as informações certinho pro pessoal ficar sabendo. Certo. Então, se o associado estiver vendo isso hoje ainda, né, no dia 30 de outubro, ainda é possível votar até a meia-noite do dia de hoje, né, na primeira etapa. Se não, aguardamos vocês lá no evento, dia 6 de novembro. Os ingressos estão sendo vendidos pela SIC. Você pode entrar em contato diretamente com a SIC ou entrar no site eaacic.com.br, né, onde tem mais informações lá sobre o evento. É isso aí, então a gente se vê, né, nessa noite muito bacana. Legal. Bom, Elon, a gente agradece muito a sua presença, o Diário do Iguaçu agradece novamente a sua presença, né, por ter vindo aqui mais uma vez. E quem sabe, né, temos próximos aí para conversar sobre outros temas aí. Eu tenho certeza que a SIC, não falta tema para a SIC conversar, né, sobre aqui de Chapecó. Então, muito obrigada de verdade pela sua entrevista. Eu que agradeço, o Diário do Iguaçu, sempre um grande parceiro da SIC e também, né, um meio de comunicação aí que tem toda uma história de empreendedorismo, né, do Sede de Chapecó, né, transmitindo aí informações com seriedade e do nosso município. Obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais um Talking DI. Para mais conteúdos como esse, siga nossas redes sociais, nosso site Diário do Iguaçu. E até mais!